Olá! Hoje eu vim falar sobre 7 contos incríveis que eu amo da nossa literatura brasileira. Então serão 7 indicações para vocês de contos que eu particularmente gosto muito, né? Tentei trazer os meus contos favoritos desses autores, são 7 contos e 7 autores. E para falar um pouco sobre essas minhas preferências, eu acho interessante falar sobre o que me encanta, o que me conquista na escrita de um conto. Tem 2 textos que eu gosto muito e que definem muito o que é um conto efetivo, um conto maravilhoso, um conto incrível para mim. O primeiro deles vai estar no livro Formas Breves, do Ricardo Piglia. Esse livro ele não está sendo publicado mais, mas você encontra ele em e-book para comprar no site da Amazon. E o texto, especificamente ao qual me refiro, se chama Novas Teses sobre o Conto. O Ricardo Piglia vai falar que uma história, um conto, né, uma história curta, ela vai ter geralmente 2 narrativas em andamento. Então, essa segunda, ela vai estar sempre ali à espreita, ela vai estar encoberta. E o trunfo do autor é justamente revelá-la ao final. Só que ela não é que como se a história só aparecesse no final. Não, ela estava ali. E o leitor, ao chegar nesse final, vai perceber, nossa, como é que eu não vi isso antes, né? Mas é intencional. E um bom contista faz isso. Ele vai dizer assim: a arte de narrar é uma arte da duplicação. É a arte de pressentir o inesperado, de saber esperar o que vem, nítido, invisível, como a silhueta de uma borboleta contra a tela vazia. Então é mais ou menos isso. Pra mim é uma definição que bate muito com o tipo de conto que eu gosto. Um outro texto que vai também casar com a forma como se escreve um conto que me impacta mais é o texto que está no livro Valise de Cronópio, do Júlio Cortázar. Esse livro aqui. Ele também... Eu não sei, eu acho que ele está esgotado na Amazon, eu não sei. Se estiver vendendo ainda, eu coloco o link aqui. Porque esse aqui eu acabei comprando no sebo. Mas enfim. O texto que o Cortázar vai falar sobre o conto aqui se chama Alguns Aspectos do Conto. E ele vai falar o seguinte. É uma frase bem famosa do Cortázar, tá? Aquela sobre, né, comparar o texto com uma partida de boxe. Mas eu vou ler o trechinho na íntegra para quem nunca ouviu ele, né, completo. O Cortázar vai dizer assim, ó. Um escritor argentino, muito amigo do boxe, dizia-me que nesse combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar por nocaute. É verdade, na medida em que o romance acumula progressivamente seus efeitos no leitor, enquanto que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases. Não se entenda isto demasiado literalmente, porque o bom contista é um boxeador muito astuto, e muitos dos seus golpes iniciais podem parecer pouco eficazes quando, na realidade, estão minando já as resistências mais sólidas do adversário. Então, assim, essa ideia, né, do conto ganhar por nocaute, mas também ter muitas vezes a paciência de identificar quando essa segunda história que o Ricardo Piglia fala, né, está ali rondando, né? Muitas vezes o conto ele vai no início parecer muito sem objetivo, ou então muito chato, e aí quando você vai chegando mais próximo do final é que tudo toma uma outra proporção, né?
Então, vai da insistência, vai da nossa experiência, percepção com a narrativa, né? Pra esperar um desfecho surpreendente e satisfatório. Dito isso, né? Colocando aqui bem claro o que eu entendo como um conto realmente surpreendente, porque existem outras maneiras de contar, né? Esses autores, inclusive, falam sobre isso. Não existe só uma maneira de fazer um conto. Mas a maneira que mais me encanta, que mais me prende, é essa. Vamos então agora às 7 indicações que eu tenho para vocês. A primeira indicação está presente nesse livro aqui, Contos Novos, do Mário de Andrade. Eu já vi esse conto que eu vou falar presente em algumas coletâneas de contos de Natal também. Contos de Natal brasileiros. Então vale a pena dar uma procurada. O nome do conto se chama O Peru de Natal. Nesse conto, a gente tem um cenário de uma ceia natalina, onde a família tem o detalhe de que houve uma perda recente, né, ali de um integrante, que esse integrante é o patriarca, né, da família. Ele morreu naquele ano e é o primeiro Natal que a família passa sem ele. E assim, ele tem uma atmosfera tão bonita, tão singela, onde as ações de cada personagem ali vão demonstrando pra gente o que é que a ausência desse pai, desse patriarca, causa na família. Porque infere-se que a família está em luto, né? Perdeu essa figura e talvez seja um jantar triste. Espera-se que seja um jantar triste. Mas será que é mesmo? E por quê? Né? Então, nessas ações, nesses pequenos detalhes que o narrador vai contando, fizemos assim, e dessa vez foi assim como nunca foi, e faltou isso, e isso aqui teve um outro significado, sabe? Essas descrições, essas nuances é que vão construindo a história, e você vai achando aquilo tudo emocionante, é um conto emocionante, e revela muito sobre como é ainda, felizmente, em muitas famílias, e como era, principalmente a época que ele escreveu, a construção, a representação, a maneira de se portar, né, diante de um microcosmo ali familiar. Então, assim, mais que isso não posso falar, né, porque seria spoiler. O conto, geralmente, ele é pequenininho, então eu vou dar mini resenhas aqui pra vocês, só pra deixar aquela curiosidade, saber que o tema, né, sobre o qual o conto é, e vocês lerem, porque, né, o conto é rapidinho, gente. Então, assim, é indicação pra ler. Quero que vocês leiam e venham aqui me contar, tá bom? O que vocês acharam desses contos. E ter essa experiência. E pra mim, assim, o Mário fez de uma forma muito sensível e muito respeitosa, né? A maneira como ele vai construindo essa história aqui. Então, a primeira indicação é essa, O Peru de Natal, de Mário de Andrade. A segunda indicação é da minha autora favorita, da Clarice Lispector. E escolher um conto favorito da Clarice, assim, foi uma coisa bem difícil. O conto do qual eu falo é o conto Amor. Esse conto é muito famoso, esse conto é muito estudado, e eu diria que esse conto é muito representativo do que é a literatura de Clarice. Uma literatura que é ao mesmo tempo muito feminina, no sentido de retratar a vivência das mulheres, e uma escrita que ao mesmo tempo é universal, abarca o gênero humano, né? Então, existem as particularidades das personagens femininas dela que são realmente incríveis, mas muitas dessas sensações, dessas reflexões se aplicam
ao gênero humano, né, como um todo. Então, assim, o conto Amor vai contar a história na perspectiva de Ana, que é uma dona de casa, que é feliz, né? Ela tem uma vida, não é muito rica, mas também não é muito pobre, construiu a sua casa, tem seu marido, tem seus filhos, faz tudo, né? E como diz aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? E para Ana existe uma certa hora que ela chama a hora perigosa da tarde, porque é a hora que ela já terminou todos os seus afazeres, as crianças ainda estão na escola, o marido ainda está no trabalho, e esse tempo é o tempo livre, é o tempo que ela tem para ela. E seria esse momento o perigo de Ana questionar sua existência, questionar sua posição, questionar a vida, né? E isso é uma coisa muito universal. O que Ana questiona, a personagem especificamente Ana questiona, isso sim é muito feminino, porque é da condição feminina. Mas o questionar a vida, isso sim é universal, né? E ela geralmente busca fugir dessa hora perigosa da tarde, indo fazer alguma coisa, saindo, enfim. E ela faz isso nesse dia. Só que acontece o que acontece geralmente na narrativa clariciana, que é um momento de epifania. Esse momento de epifania se dá quando ela vê, ela está dentro do ônibus e ela vê na rua um cego mascando chiclete. Por que isso lhe desencadeia uma epifania? Às vezes há uma explicação, às vezes não há. Às vezes é importante, às vezes não é. Depende. Cada vez que eu li esse conto, ele me emocionou de uma forma diferente. Ele me trouxe uma nova reflexão. Ele, às vezes, reforçou ideias que eu já tinha. E, assim, nesse momento de epifania, quando a Ana vai questionar, né, sua vida, mesmo que ela tenha fugido disso, o conto, né, passa por aquele processo todo caótico da mente humana e tem um desfecho que eu acho assim bonito, respeitoso e um desfecho que muitas pessoas deveriam olhar com carinho hoje, principalmente, né? Então, assim, o que falar desse conto? É um dos meus contos favoritos da vida mesmo, né? Eu amo, eu releio, inclusive li ele com o pessoal do clube, levamos ele lá para discussão e é isso. É um conto incrível que tem essa história sendo construída ali, né? A espreita, sempre a espreita, e o final você fica sempre numa revelação. Acho que a palavra é essa, sempre há uma revelação. Mesmo que você já saiba o final, né? Como é o meu caso, já li várias vezes. Mas a revelação sempre vem. Então, a segunda indicação fica sendo essa. Amor, presente na coletânea Laços de Família, da Clarice Lispector. O terceiro conto é um conto da Conceição Evaristo, presente no livro Olhos d'Água. Essa coletânea como um todo, eu acho ela super, super triste, pesado, realmente tem que estar forte para poder ler esses contos aqui. Mas me surpreende, eu gosto muito do que a Conceição faz, é de contar-nos histórias que muitas vezes, acho que quase sempre, a gente ignora. Né? Contar histórias de pessoas que talvez na rua a gente passe e segurando a bolsa mais forte ou trocando de calçada por um julgamento, e pessoas que morrem todos os dias e não são sequer contabilizadas, pessoas realmente marginalizadas, pessoas invisibilizadas. A Conceição pega essas pessoas e coloca como protagonistas de seus contos. E um desses contos aqui me impactou bastante e que levanta uma discussão incrível, bem importante, é o conto chamado Maria.
Esse conto vai contar a história de uma mulher pobre, que trabalha como empregada e tá voltando pra casa, né? Esperando o ônibus, voltando pra casa, pega o ônibus. E ali ela encontra o seu ex, que é também o pai do seu filho. Sendo que esse encontro vai ter uma consequência bem desastrosa por causa de quem é esse marido, né? Eu não posso falar muito mais, é um conto minúsculo, é um conto que limpa, é o nocaute que o Cortázar fala, tá? Acho que são 2 páginas de conto, mas assim, aterrador. E eu acho que ela é uma síntese do que ela faz na coletânea como um todo, que é mostrar essas pessoas que por trás de quem elas são, do que elas fazem, da situação em que estão, enfim, existe ali um ser humano também. Existe ali sentimentos, existem angústias, existe um pai, existe uma mãe, existe um filho, existe alguém, sabe? Então, assim, isso que ela faz aqui, isso que ela faz no livro como um todo, acho que isso que ela faz na obra dela como um todo, né? Então, incrível, recomendo muito. Realmente é um tema pesado, são temas pesados aqui, mas necessários, né? Então é isso. O conto Maria, presente na coletânea Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Outro conto é o conto presente na coletânea Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. E é o conto chamado O Caso de Ruth. Para começo de conversa, a temática desse conto, a real temática, eu não vou poder falar porque ela é essa revelação, tá? O que eu posso dizer a respeito é que é algo muito corajoso para a época. A Júlia abordar esse tema, né, na sua obra, na época em que ela escrevia, foi assim muito corajoso da parte dela e tem que ser aplaudido porque, né, até hoje lutamos contra isso e ainda é um tabu. Veja só, ainda hoje é um tabu. Então, aqui vai ter a história dessa Ruth, que vai ser prometida a um rapaz excelente, um rapaz, né, de boa família, que tá apaixonado por ela, só que essa Ruth parece não estar muito animada com esse casamento. Ela parece sempre triste, sendo que a família a descreve como uma pessoa recatada, uma pessoa, né, quieta, uma perfeita dona de casa, uma perfeita noiva. Mas será que é isso? E aí, em um momento, a Ruth vai pedir para ter uma conversa particular com esse noivo. E nessa conversa vem o tema do conto. E não para por aí, porque o desfecho do conto é assim, é impactante. Inclusive, esse conto, salvo engano, ele vai estar presente naquela coletânea Academia Macabra, alguma coisa assim, da Dark Side, que são contos de horror brasileiros. Se você tem essa coletânea aí, dá uma olhadinha, que eu acho que esse conto está lá. Então, a indicação fica sendo o conto O Caso de Ruth, presente no livro Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. A próxima indicação foi também difícil, porque é um autor cuja obra, mas os contos principalmente são todos maravilhosos e fica difícil escolher um que seja meu favorito, principalmente dessa coletânea que eu gostei tanto, né? E eu tô falando do Guimarães Rosa com o seu Primeiras Histórias. E assim, gente, muito difícil escolher. Eu acabei escolhendo um que é bem famoso do Guimarães, que é o conto A Terceira Margem do Rio.
Esse conto, ele não tem aquele impacto, aquela surpresa de outros contos que eu falei aqui, né? Aquele nocaute. Mas ele tem aquilo que o Ricardo Piglia chama de a segunda história sendo contada. Então, isso é muito característico de contos mais introspectivos, inclusive, né? Da Clarice, Virginia Woolf, por exemplo, né? James Joyce. Vai ser esse conto que não necessariamente tem o impacto, mas que tem a duplicidade, né? Aquela história em segundo plano. E a terceira margem do rio é a história tem essa família. E aí um dia, sem mais nem menos, o pai, com a roupa do corpo, vai para um barco que ele tinha construído, um barquinho pequenininho. Entra no barco e vai para rio, lá para o meio do rio. E lá ele fica e não sai mais, né? E o conto tem essa tensão de saber o porquê ele fez isso, o que vai acontecer com ele, se alguém vai interromper, como é que a família está se sentindo em relação a isso. Sabe? É um mistério. E muitas vezes esse mistério não é solucionado, tá? Por exemplo, aqui eu já de antemão já adianto assim, não tem uma solução. É muito mais a emoção que o Guimarães consegue passar através das palavras nesse conto. A gente parece que a gente sente tudo o que está sendo descrito aqui. É incrível, parece magia, sabe? Desse homem. E já no primeiro coletânea de contos, né? Aqui, o Guimarães já utilizando-se ali da linguagem a seu bel prazer, né? Fazendo essa coisa do léxico, fazendo essa coisa de brincar com as palavras e se tornando já, né? Quem ele foi na nossa literatura. Eu acho incrível. Por exemplo, aqui quando ele fala, um exemplo minúsculo, tá? Mas eu gosto muito. Que é quando o pai fala que vai, né? Que vai embora. E aí a mulher, né? A mulher dele fala pra ele assim. É uma frase, né? São três, mas que se tornam uma só. E ela fala: "Você vai. Você fique. Você nunca volte." Esse "se", depois "você" e depois "você" dá uma intensidade na convicção que ela tem, né? Quando ela começa a falar, é como se ela ainda tivesse meio, né? Ela tá na metade da palavra, ela tá ainda na metade da decisão também. E ela vai tomando mais confiança no que ela diz. E no final ela diz: "Então você nunca volte. Você não. Nunca volte. Você nunca volte." Então, esse jogo de palavras revela um sentimento, uma decisão, uma ação, né? Enfim, isso é um mínimo exemplo, assim, do que o Guimarães é capaz de fazer. E esse conto é muito emocionante. Então, a indicação: Terceira Margem do Rio, presente no Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. A outra indicação de conto é de Machado de Assis. Outro também que foi bem difícil escolher qual conto seria o meu favorito, apesar de eu não ter lido nem metade, eu acho, dos contos do Machado, né? Tem esse box com todos os contos dele. Mas tem um dos que eu li até hoje que me impacta muito e que eu acho muito... Conhecendo aí, né, a trajetória do Machado na literatura e como ele fazia a sua crítica de forma tão velada, de forma tão, né, de um sobrevivente mesmo na sociedade, esse conto específico é um conto que eu fiquei, nossa, Machado foi corajoso aqui, né? Ele, espera aí que agora eu não vou falar nas entrelinhas não, vai ser direto. Pra mim ele parece muito mais incisivo aqui.
E o conto que eu tô falando é o conto Pai contra Mãe. O conto Pai contra Mãe, ele tá presente, tô com esse volume aqui que é o volume 2, mas ele tá presente na coletânea Relíquias de Casa Velha. Mas é um conto famosíssimo do Machado, então acho que quase todas as coletâneas e antologias de Machado vai ter esse conto. Pai contra Mãe vai contar a história de um capataz, digamos assim. É um homem que prendia escravos fugidos, né, pessoas escravizadas, ainda num período ali que já essa profissão já não era mais muito bem vista, porque já estava no processo ali de abolição mesmo, né, da escravidão. E sendo que esse homem descobriu que a mulher está grávida, estão passando por situação difícil, precisam, né, de dinheiro, e aí surge um anúncio onde a recompensa é boa e ele vai em busca dessa mulher, que é uma mulher, né, escravizada, vai em busca de capturá-la. Sendo que quando ele vai capturar essa mulher, ele vê que o estado dela é de gravidez já em estado avançado, né? Enfim, é um conto bem também gráfico, é um conto pesado, chega a dar um incômodo, assim. E vai falar justamente né, de como uma vida acaba importando menos que a outra, né? Ou de como a sobrevivência é brutal, enfim, tragam suas reflexões, mas assim, de uma maneira geral é um conto bem brutal, eu diria. E é um conto que toca o dedo na ferida, de forma bem incisiva, coisa que, como eu disse, no Machado eu acho que geralmente ele é mais sutil. Aqui ele foi bem mais direto. É um conto espetacular, apesar de ser brutal, como eu falei, acho que vale a pena demais ser lido. Indicação: Pai contra Mãe, presente na coletânea Relíquias de Casa Velha, do Machado de Assis. E a última indicação fica sendo de uma das maiores contistas de todos os tempos, tá bom? Na minha humilde opinião. E eu tô falando de ninguém menos que Lígia Fagundes Telles. Não é novidade para quem já me assiste, para quem já me conhece, que eu sou apaixonada pela Lígia enquanto contista. E, assim, dito isso, acho que foi a tarefa mais difícil, foi escolher o meu conto favorito da Lígia. Porque, assim, já lá no começo eu acho ela fantástica, né? Lá no Antes do Baile Verde, enfim. Mas tem um conto aqui, inclusive eu levei pro clube também pro pessoal, disse: vocês vão chorar comigo, não vou chorar só não. E acabou, todo mundo chorou mesmo, porque é um conto emocionante. E eu tô falando do conto Boa Noite, Maria, que está presente na coletânea A Noite Escura e Mais Eu. Eu tenho essa edição aqui, que são com todas as coletâneas disponíveis, né? Mas ele está presente no A Noite Escura e Mais Eu. E ele vai contar a história dessa senhora, uma senhora já de idade avançada, que tem uma vida onde ela construiu um patrimônio, né, bem farto, porém ela não tem pessoas ao seu redor. Isso também não fica claro porquê, né, como ela chegou nessa solidão, né, ao final de sua vida. E ela acaba encontrando ali um rapaz que parece, não é tão solitário assim, mas enfim, é um rapaz que está naquele lugar solitário, né? Ele não é solitário, mas está ali naquele lugar onde eles chegaram, ele está solitário. E eles travam ali uma conversa, e na sua ânsia por querer alguém para ter ao lado mesmo, ela vê nesse rapaz alguém que poderia ser o seu amigo, é isso que ela quer. Ela deixa isso bem claro, ela não quer um amante, ela quer um amigo, né? Porque muitas vezes, né, uma coisa exclui a outra. É bom quando essas coisas se unem, né?
mas se ela tivesse que escolher, ela queria um amigo. Então, é um conto que vai se desenrolando também de uma maneira mágica. A Lígia é mágica com as palavras, gente. Ela é incrível, né? Ela vai conduzindo você ali. E a história vai tomando uma proporção. É um conto até grandinho, mas ela vai tomando proporções que você fica, o que vai acontecer agora? Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. No começo eu fiquei super apavorada. E assim, pra no final você ficar simplesmente arrebatado. Se feliz, se triste, se surpreso, se decepcionado, vai de cada um. Mas que o conto arrebata. Arrebata. Então, assim, também não posso dizer muita coisa sobre isso, mas é um conto que eu indico, assim, de olhos fechados pra todo mundo. Porque ele vai causar... Não importa o que, mas ele vai causar algo e bom, tá? Você vai ficar impactado com o conto. Você não vai passar ileso por ele. Então, a última indicação é essa. É o Boa Noite, Maria, né? Presente na coletânea A Noite Cure Mais Eu, da maravilhosa Lígia Fagundes Telles. Bom, pessoal, dito isso, com essas 7 indicações aí pra vocês, espero que tenham excelentes leituras. Me contem, né? Depois que lerem esses contos, me contem o que acharam. Falem aí vocês, me deem indicações de contos. Eu adoro receber indicações de contos. E é isso, né? Acho que as pessoas não leem tanto contos hoje em dia. E leem menos ainda poesia. Inclusive, estou pensando em fazer um vídeo desse com minhas poesias favoritas, meus poemas favoritos, o que vocês acham. E é isso, né? Acho que a experiência com conto, ela não é tão duradoura, né, quanto o romance, você passa dias lendo, né, e semanas, mas ela marca. Um conto verdadeiramente bom, ele fica na sua cabeça, né, pra sempre. Então, vale a pena entrar nesse mundo. É isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui, né? Se você gostou, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E quero agradecer também aos membros do meu clube, né? Obrigada a todos que fazem parte, fazem as leituras comigo. Se você também quer ser um membro, o link vai estar aqui embaixo para você se inscrever pelo Catarse. E é isso. Até uma próxima. Tchauzinho.